Eu nasci em Nova Prata, minha família toda de lá, e eu tive uma infância bem de interior, de brincar na rua. Eu acho que isso deu uma coisa interessante, que é essa relação com o corpo e o movimento. Então, sobre a infância, eu acho que teve essa construção lúdica, não porque tinham grandes incentivos lúdicos, a gente realmente era uma família de poucas posses. Eu sou a mãe do Arthur, eu sou a diretora aqui da Tangente Teatrando. Eu vim para Caxias para estudar. Muito jovem, eu acredito que sim, porque eu tinha recém feito 17 anos, aquela menina que veio sem ter noção de tudo que ela ia ter que aprender, tá, para fazer parte, né, para pertencer a essa cidade, enfim. Eu acho um dos primeiros impactos que eu senti e que eu lembro, o impacto das relações. A falta de troca, a falta de falar. Então esse acho que foi um dos maiores desafios, foi aprender a circular e fazer os primeiros vínculos com pessoas nessa cidade. Então, inclusive bem neste processo de criar vínculos, surgiu uma oportunidade, um convite para fazer teatro no SESI. Eles estavam com um programa oferecendo isso gratuitamente. Tinha um diretor de Porto Alegre, eu sempre cito ele, é o Décio Antunes, que hoje ainda é atuante lá e tal. E eu não sei o que é isso, mas vou aí dar uma olhadinha, vamos lá ver. E foi, assim, um lugar de descoberta, de valorização do movimento, do corpo, da expressão. Me encantei. E a partir desse momento, a coisa foi evoluindo, sem um grande plano. Tinha essa coisa de ir trilhando esse caminho junto à faculdade, depois de formada. Aí fui convidada para fazer parte da Oficina 1, que já era uma companhia um pouco maior e mais estruturada. E aí eu fui indo, até começar a propor alguns trabalhos, ser convidada para dar algumas aulas, em Galópolis, Flores da Cunha. A minha primeira formação foi em educação artística, né, que hoje a gente chama de artes visuais, enfim, e era licenciatura. Então eu vim do magistério, aí fui para uma licenciatura, né, e depois pós-graduação em teatro e educação. Então, em consequência dessa formação é que nasce a Tangente Teatrando, e até hoje a parte escola da Tangente Teatrando é o carro-chefe, é onde a gente coloca todas as nossas energias. E a Tangente, propriamente dita, nasce exatamente desse excesso de movimento, né? De se deslocar para dar aula em vários lugares, de falta de um espaço físico para ensaio. Aí eu fiz um pequeno movimento. Eu calculei assim quanto precisava para alocar uma sala, uma salinha, e aí começaram as primeiras aulas, as primeiras turmas. Antes de escolher o nome, eu coloquei na porta assim: silêncio, tem gente teatrando. Hoje até acho que é interessante, porque além dele ter a palavra gente, que poderia ser só esse o nome, ele tem também um gerúndio, né, teatrando. Então é uma coisa de continuidade, de movimento, de sempre, né, de resistência. Então no fim acabou sendo um bom nome, né. E aí foi crescendo conforme a necessidade e autossustentável, né? Ela foi ampliando até chegar onde a gente está, que considero assim perfeito. Bom, vou falar o óbvio, que todos os trabalhos são importantes e são mesmo, mas tem alguns que são... Eu desencadeei no meio do processo uma sequência de montagens de monólogos. Então, esses momentos que foi Sou Absolutamente Dona do Meu Nariz, que foi um primeiro monólogo, assim, tragicômico, acho que foi muito bacana. Veio o Memórias de uma Solteirona,
foi uma montagem levinha, que era só para brincar mesmo e tal. E esse negócio, assim, pegou, eu acho que pela autenticidade, pela sinceridade com que ele foi feito, é isso, ó. Ele circulou o país inteiro. E aí eu montar a segunda versão, não é uma segunda versão, é o segundo capítulo da vida dela, mais madura, né, que é a Bernadette 50+. No meio desses dois, bem importante, o Torto e seu duplo, que depois foi resumido e se tornou Memória do Corpo, Memória do Torto. Então, acho que esses momentos solos, que contam um número de 4, mais ou menos, eu acho que foram primordiais. Se pudesse enxugar toda a carreira, eles pararia nesse quarteto de momentos. Acho que uma das coisas também que é meio comum às mulheres, que também são mães e tal, é a sobrecarga. Porque eu tinha o meu trabalho como atriz para fazer, que já era suficiente, mas também eu tinha toda a administração do espaço, da saúde econômica e financeira do lugar, das pessoas que me cercavam, e tinha o papel de mãe. Então, eu digo que o meu filho impulsionou muito essa carreira de empreendedora, porque era preciso pensar, né, no estudo dele, no bem-estar, nas coisas, nas suas necessidades, nas minhas, e manter esse espaço que era vital. Então eu acho que assim, a sobreposição de papéis foi bem puxada, bem desgastante. Precisou ser muito teimosa e coluna ereta e foco para não perder a Tangente Teatrando. Eu acho que essas coisas que eu ouço de muitas mulheres, que é a gente conseguir se manter empreendendo, não se dobrar a ter que desistir do que a gente ama. Eu tenho sentido a força que as mulheres estão tomando, mas eu tenho encontrado muitas mulheres maravilhosas que se dedicam, continuam se dedicando ao filho, mas também entendendo que o companheiro ou não mais companheiro também tem que estar presente nesse processo, que elas podem construir sim, conforme os seus desejos, a sua carreira, seja lá em que setor for. Então estou muito encantada. Então isso é muito esperançoso. Eu acho que o caminho do empreendedorismo é esse. É a gente se fortalecendo, se apoiando, gerando referências. Daí uma olha para a outra e diz, olha, mas dá. Então, para a gente humanizar um pouco também o nosso olhar, uma vez que nós temos uma outra formação. E eu diria assim, não se leva tão a sério. Não leva isso tão a sério. Em um aspecto, porque senão a gente entra num processo de cobrança, de autocobrança, de engessamento. Na verdade, se a gente for passo a passo, e aí andando, né, no passo de formiguinha até que isso tome forma e dê para explodir. Né? Se a gente empreende a força do afeto no que está fazendo, antes de qualquer outra preocupação, a gente vai conquistando devagarinho. Então, eu quero agradecer muitíssimo pelo convite. Eu estou muito honrada de receber essa homenagem. Eu recebi carinhosamente esse convite na presença da presidente Graziella e da vice Beatriz. Isso já é um carinho muito grande, isso já é um jeito muito feminino de convidar. Né? E essa homenagem, eu quero dizer que ela tem mais do que um abraço no ego da gente. Eu acho que tem uma coisa que é muito importante que eu falei antes, que é a validação. Então, quero dizer que isso tem um significado muito mais profundo. Muito, muito obrigada.